Meus amados, o isolamento social começa a ser flexibilizado depois de 72 dias de quarentena. Durante todos esses dias, tivemos que reaprender coisas básicas, como higiene pessoal, uso de máscaras e novas formas de nos cumprimentarmos. Aos poucos, o isolamento foi se tornando cada vez mais intenso até chegarmos ao lockdown. Descobrimos que a atividade física pode ser feita em espaços reduzidos. Experimentamos novos sabores com nossas incursões pela cozinha. Reinventamos formas de brincar para aproveitar tanto tempo livre. Canais de TV e redes sociais foram intensamente utilizados, mas chegamos ao final dessa etapa tão difícil. Solidarizamo-nos com as famílias que choram pela perda de entes queridos. Oramos por aqueles que lutam para se manterem vivos. Agradecemos às autoridades que foram sensíveis ao combate dessa pandemia, aos profissionais de saúde que envidaram todos os esforços para superar o cansaço, as condições nem sempre favoráveis e a tristeza em ver aqueles que tombaram em meio à luta. Agradecemos a todos que oraram para que o Senhor nos visitasse com sua misericórdia e perdão. Durante esse período, fomos encorajados a levar a mensagem da Palavra de Deus aos irmãos da Igreja Gileade José Walter. E depois, outras pessoas também pediram para que nós enviássemos essas reflexões, até culminar com a abertura de um canal no YouTube e no Instagram. Hoje, 31 de maio, finalizamos uma série de meditações em tempo de isolamento. Ao todo, foram 82 reflexões em passagens de todos os livros da Bíblia, além de 8 pregações em lives da Igreja Gileade José Walter, onde tenho a alegria de servir como pastor auxiliar. Para mim, certamente foi uma experiência inovadora, e alguns irmãos e irmãs contribuíram para levarmos uma palavra de conforto nesse período de pandemia. Mas recomeçar é viver um novo tempo, é celebrar a restauração. Assim, iniciaremos uma nova série de ministrações da palavra, esperando contribuir para a edificação da igreja e a salvação daqueles que confessarem Cristo como Senhor e Salvador. Continuo necessitando de suas orações, pois só assim poderei dar o próximo passo. E para celebrar esse novo tempo, quero compartilhar uma live em que ministrei sobre o tema Tenha em sua memória aquele que te dá esperança. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido pastor Alex, traga-nos aí, por favor, uma reflexão para a nossa celebração da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós estamos reunidos de uma forma bem diferente para celebrar a Ceia do Senhor. Geralmente estamos na igreja, juntamente com todos os amados em Cristo, mas em virtude desse problema que nós estamos passando, o coronavírus, cada um está no seu lar, na sua casa, e isso não impede que nós estejamos celebrando ao Senhor, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Nessa noite nós queremos enfatizar a importância da ceia para os cristãos. Um momento tão especial em nossas vidas, que tem na última Páscoa o cenário para a instituição da ceia do Senhor. Jesus ele pede aos discípulos para prepararem a Páscoa. Estavam em Jerusalém e aquela celebração precederia o ápice da redenção, a sua crucificação. Era vital para Cristo guardar essa última Páscoa. Naquela noite, ele disse para os discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Os acontecimentos daquela noite introduziram a culminação de tudo que todas as Páscoas anteriores figuravam. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava próximo a ser sacrificado. E essa última Páscoa, essa última refeição, seria rica de significado, mas que qualquer outra Páscoa já guardada por qualquer outra família israelita. Aquela última Páscoa se tornou a instituição da ordenação da nova aliança, conhecida como a Ceia do Senhor. Convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versos 26 a 30, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus
um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde a hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa, também conhecida como Festa da Libertação, celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Ela tinha sido observada pelo povo hebreu desde a véspera da partida deles do Egito, com a liderança de Moisés, conforme aquelas orientações que Moisés havia lhes dado, quase 1.500 anos antes de Cristo. Era o ritual mais antigo da velha aliança. Ela aconteceu antes da entrega da lei. A Páscoa foi instituída antes de qualquer outra festa judaica. Era mais antiga do que o sacerdócio, do que o tabernáculo e todo o sistema sacrificial mosaico. A Páscoa judaica, ela era rica em simbolismo e ainda é para o povo judeu. E fazia parte da religiosidade, da cultura daquele povo. Durante toda a história bíblica, em especial do Velho Testamento, nós vemos a importância que esta celebração tinha na unidade da nação de Israel. A ceia, como nós a realizamos em nossos dias, nas nossas igrejas, ela foi precedida por um momento de comunhão, de intimidade, de Cristo com seus discípulos. Em Mateus, no capítulo 26, versículos 17 em diante, nós temos registrado os preparativos e a realização da última Páscoa de Jesus com os discípulos. Naquela noite, Jesus, reunido naquela sala com os discípulos, seguiram todo o rito da Páscoa judaica. Na antiga aliança, 4 cálices de vinho eram compartilhados em momentos distintos durante a refeição da Páscoa. E cada um dos presentes tomaria um gole de cada cálice. Além disso, tinham a lavagem das mãos, os cânticos dos salmos e os elementos que compunham a mesa, o molho doce, as ervas amargas, o pão e o cordeiro. Eu vou pedir que você possa se imaginar naquele momento de Jesus com os discípulos. Estavam todos ali naquela sala para celebrar a Páscoa. Jesus então recita uma oração de consagração da ceia. Em seguida, ele serve o primeiro cálice. Esse primeiro cálice, ele era chamado cálice da separação e representava a primeira promessa de Deus para Israel. Lá no livro de Êxodo 6,6 tem essa promessa: vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da sua servidão. Em seguida, havia a primeira lavagem cerimonial das mãos para simbolizar a necessidade da limpeza moral e espiritual. Eu acredito que foi nesse momento, durante essa lavagem cerimonial, que os discípulos suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. João relata que Jesus levanta-se da ceia, toma uma toalha, cinge-se com ela, depois deita água na bacia e passa a lavar os pés aos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Lavar os pés era uma tarefa delegada tipicamente a um escravo. Em vez dos discípulos se apresentarem para executar a tarefa de lavar os pés, eles simplesmente tinham deixado os seus pés sem lavar, por acharem aquela tarefa tão humilhante um para o outro. Jesus então assume essa função, transformando a cerimônia de limpeza numa lição prática sobre a humildade e a verdadeira santidade. Seu ato era um modelo de verdadeira humildade a ser seguido pelos discípulos e por cada um de nós. Depois da lavagem cerimonial, a refeição da Páscoa continuava, com a apresentação das ervas amargas. Estas ervas eram salsa e outras verduras de folhas semelhantes. O amargo das ervas evocava o sofrimento da escravidão de Israel no Egito. As ervas amargas simbolizavam toda a amargura e a aflição enfrentadas no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor, angústia,
quando os hebreus eram escravos no Egito. As ervas amargas eram mergulhadas na água salgada, ou então no vinagre, simbolizando as lágrimas derramadas nos anos de escravidão pelo sofrimento imputado. Em seguida, vinha o segundo cálice de vinho, que chamava-se cálice do juízo. O juízo de Deus sobre Faraó e o Egito por meio das pragas, conforme Êxodo 6,6. E vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento, comemorando assim a libertação do povo do Egito. Era nesse momento que o dono da casa, e nesse caso, sem dúvida, Jesus, ele explicava o significado da Páscoa. A circulação do segundo cálice seria acompanhada pelo Cântico dos Salmos, Halel, que consistia de 6 salmos, começando com o salmo 113 e 114. Após os cânticos, ocorre então a segunda lavagem das mãos, como um ato de respeito pelo pão. O pão deveria ser assado sem fermento, representando a forma apressada que o povo judeu deixou o Egito, pois não havia tempo para que a massa do pão pudesse crescer. A saída do Egito deveria ser rápida, e a ausência de fermento representava a purificação, a libertação do pecado do mundo. O pão e as ervas amargas deveriam ser consumidos com um molho doce, com uma cor avermelhada, feito de romãs, maçãs, tâmaras, figos, passas e vinagre. Esse molho era comparado à argamassa, rememorando a escravidão israelita no Egito, onde eles produziam tijolos. Nesse momento, o anfitrião, que era Jesus, dava um pedaço do pão partido, depois de mergulhado em ervas amargosas e molho doce, a cada um dos participantes. Na sequência, o cordeiro assado seria servido com um pedaço do pão sem fermento. É aqui, depois de comido o cordeiro, que Jesus tomou do pão e o apresenta como seu corpo. Jesus despeja o terceiro cálice de vinho, chamado cálice da redenção, e que diz respeito à terceira promessa ao povo de Israel, contida lá em Êxodo, capítulo 6, verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. O Senhor Jesus abençoa esse cálice e fala do seu sangue que será derramado para a remissão dos pecados, estabelecendo assim a ceia do Senhor. Jesus aproveitou esses 2 elementos da refeição pascal, o pão e o vinho, e os transformou em elementos da instituição da nova aliança. Lucas registra que após a ceia, Jesus declara: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Várias vezes antes disso, Jesus já tinha predito a sua própria morte. Porém, essa foi a primeira vez que Jesus tinha falado de ser traído por um dos seus próprios discípulos. Eu imagino, queridos, que desalento isso provocou naquela ocasião tão festiva. Mateus, no capítulo 26, verso 22, ele diz que muitíssimos conquistados, os discípulos começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ah, queridos, eu entendo que nesse momento, Jesus certamente teria muito a trazer de ensinamento para as nossas vidas. Porque naquele momento em que ele toma desses 2 elementos, ele passa a celebrar com a sua igreja, essa igreja que estava se formando, uma nova aliança. Uma aliança não mais nos moldes da antiga aliança, mas uma aliança celebrada em amor, em sacrifício. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo mais estaria sendo levado à cruz. Logo mais estaria tomando sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados. E o seu sangue seria derramado. Hoje, nós estamos reunidos nos nossos lares para celebrar a ceia do Senhor. Mas nós não podemos esquecer, amados, aquilo que nos traz esperança. E aquilo que nos traz esperança é a certeza de que nós vamos participar com Ele eternamente na glória. O 4º cálice Jesus não o tomou. O 4º cálice era chamado o cálice do louvor.
Era o momento em que o povo se reunia para adorar, para agradecer a Deus por tudo aquilo que ele havia consumado lá no Egito com a libertação de Israel. Nós um dia estaremos participando das bodas do Cordeiro, quando tomaremos desse cálice, todos juntos, como diz o hino da harpa cristã, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, não mais separados por denominação religiosa, não mais separados por distância, por raça, nem por tempos. Todos nós, todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro, estaremos juntos, celebrando as bodas do Cordeiro. E nessa noite, nós queremos, amado, celebrar com você esse momento, porque nós cremos e sabemos da importância que é a ceia para a igreja do Senhor. O Senhor nos deixou 2 ordenanças, 2 mandamentos. O batismo, que é o testemunho que nós temos da nossa confissão, do senhorio de Cristo nas nossas vidas. E a ceia do Senhor, que é o momento em que nós fazemos parte do corpo, em que nós tomamos do pão, representando o corpo do Cordeiro, e nós tomamos o vinho, representando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos, amados, participar desse momento com alegria. Às vezes, vem aquele sentimento de tristeza por tudo aquilo que Cristo sofreu no Calvário. Mas, ao mesmo tempo, nós nos enchemos de alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que um dia estarei com Ele eternamente. E essa segurança, essa esperança, ninguém tira, ninguém rouba, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia!